Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Bom, vamos continuar com o nosso vídeo. Vamos continuar com a nossa aula de proteínas, aminoácidos, peptídeos. Não exatamente nessa sequência, aminoácidos, peptídeos e proteínas. Lembrando que no outro vídeo eu já passei para vocês, falei um pouco sobre aminoácidos, a estrutura básica, como esses aminoácidos se ligam, que aminoácidos são como se fossem os tijolos para construir um edifício, para construir uma parede, um edifício, uma sala, e que para um tijolo se ligar ao outro, ele precisa de uma massa, precisa de um concreto. No caso dos aminoácidos, ela é a ligação peptídica. Vamos começar então com essa nossa segunda parte, a primeira parte de proteínas, propriamente dito, mas continuação da nossa aula de aminoácidos. Deixa eu colocar aqui. Bem, só para começar, se inscreve aqui no canal, dá joinha, dá like aí, para a gente ver se esse canal consigo crescer, fazer ele ficar por aí para tirar algumas dúvidas, para falar sobre química, para falar sobre ciência, ou só para falar de bobeira mesmo. Bom, então essa é a nossa segunda parte da aula, primeira parte de proteínas. A primeira aula eu falei sobre aminoácidos e agora eu vou falar sobre proteínas. Bom, só para revisar alguns conceitos. Então, os aminoácidos são tijolos, a estrutura básica é o monômero, mono, de várias partes que vão se repetir. Os aminoácidos são os monômeros de uma proteína, de um peptídeo, de algo muito grande, que vai crescer devido à repetição desses blocos menores. Para isso se tornar grande, para isso crescer, precisa ter essa massa, o que liga um bloco em outro. No caso das proteínas, é chamado de ligação peptídica. Já falei na última aula. Então, a ligação peptídica é a união entre o aminoácido 1 com o aminoácido 2, 3, 4, quantos aminoácidos forem, onde a hidroxila, o OH de um, vai se ligar com o hidrogênio do grupo amina de outro, vai se unir, liberar uma molécula de água e fazer uma reação de condensação, ligação peptídica, onde se misturam e formam uma única molécula mais uma molequinha de água aqui. Bom, aqui, vocês estão vendo, está se unindo essa região, OH de um com hidrogênio de outro, ligam, formam a água e uma molécula única. Beleza? Bom, o que acontece quando se forma a primeira ligação entre dois aminoácidos? Começa a formar um peptídeo. O que é um peptídeo? São biomoléculas resultantes da união de dois ou mais aminoácidos. Então, peptídeo é quando vários aminoácidos vão se unindo, vão se ligando através da ligação peptídica. Por isso, peptídeo. Bom, são divididos em vários grupos. Inicial, o dipeptídeo, 2 aminoácidos ligados. De 3 a 50 aminoácidos são oligopeptídeo. Esse termo oligo é representado para poucos. Mais ou menos. Comparando com esse exemplo que eu estou dando da parede, é como se o aminoácido fosse o tijolo, o dipeptídeo, 2 tijolos ligados, o oligopeptídeo, uma parede, só uma parede. E depois do oligopeptídeo, o polipeptídeo, acima de 51 aminoácidos ligados, é o polipeptídeo. É uma sala inteira, é uma casa, é um prédio, é a EMS, no caso. É a faculdade toda. Então, o polipeptídeo são vários, inúmeros aminoácidos ligados entre si. Lógico, parte de 2 tijolos, de 2 para 3, 3 para 4, e assim vai aumentando. Igual os peptídeos, certo? Dipeptídeo 2, oligopeptídeo alguns, polipeptídeo vários. Vocês podem reparar aqui, tem 1 aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, vários aminoácidos ligados através dessa região em amarelo, das ligações peptídicas, onde sempre vai ter um grupo amino terminal e um grupo carboxílico terminal. Porque, como eu falei no outro vídeo, quando ocorre uma ligação peptídica, vai ter sim um início e um fim.
tem a cabeça e a cauda, o final, o começo e o final de uma molécula de polipeptídeo. Então, tem pontas, sim, na cadeia polipeptídica. Beleza? Bom, os peptídeos, eles são pouco esquecidos. Ou você acaba falando muito de aminoácidos ou de proteínas, mas alguns peptídeos pequenos têm muita importância biológica, muita atividade biológica. Eu, nos próximos slides, vou citar alguns deles. E eles são essenciais, têm alta função, são funções hormonais, reguladoras, tem muita função. Por exemplo, a glutationa, ela está envolvida na síntese do DNA e transporte de outros aminoácidos. Então, é a partir dela que começa, que faz parte a produção de novas moléculas de DNA, do ácido ribonucleico. O NPY, ele é um estimulador de apetite. Então, ele é um composto, esse composto enorme aqui, parece ser grande? Parece, ele não é pequeno comparado com 10 carbonos, 5 carbonos que nós estamos acostumados. Ele é um composto relativamente grande para o nosso padrão, o padrão em sala de aula. Imagine desenhar isso aqui na lousa. Meu Deus, impossível. Então, ele é um peptídeo que ele serve para estimulação de apetite. O alfa-mesh, ele é inibição de apetite. Ele é encontrado em alguns medicamentos que inibem o apetite da pessoa. Vocês podem ver ele também. Ele é menor que o NPY, mas ele tem também vários aminoácidos ligados entre si, ó, certo? O aspartame, pô, muita gente conhece o aspartame. Quem nunca tomou adoçante, quem nunca viu adoçante for tomar aquele cafezinho esperto, acontece com o aspartame hoje já é controlado devido à sua toxicidade em excesso. Então, hoje, alguns adoçantes de outros compostos orgânicos, outros compostos são adoçantes, não fica mais no aspartame, então mudou um pouco a formulação. Hoje já tem um know-how grande de diferentes tipos de adoçantes, mas o aspartame é um peptídeo, ele sim, pequeno, mas usado muito como adoçante. É um dos primeiros adoçantes sintéticos, aí, tirando o açúcar mesmo utilizado. E a ocitocina? Nossa, a ocitocina é famosa. A ocitocina é um dos hormônios do amor de mãe. Por quê? É a ocitocina que, nas fêmeas, em geral, em todos os animais, na mulher humana também, é aquele hormônio que vai estimular a produção de leite, a liberação de leite. Então, aquele sentimento para liberar leite, aquele sentimento, aquele algo que a mulher tem, é produzido pela ocitocina. A ocitocina, em alguns lugares, é citada como hormônio do amor, mas não é muito bem isso. É o hormônio do afeto, do querer bem, a gente fala. Mulheres que estão em processo de lactação produzem grande quantidade de ocitocina. O problema é que a ocitocina pode causar até vício. Lógico, alguns artigos, alguns estudos científicos, lógico que tem toda uma ideia psicológica, tem todo algo a mais da pessoa, o cérebro, o psique da mulher, quando se fala em depressão pós-parto. Depressão pós-parto também é um dos causadores, é porque quando nasce o bebê, acaba a produção muito grande de ocitocina. Então, diminui muito a produção de ocitocina no momento do parto. Pode causar até estresse, deficiência de ocitocina na mulher. Como que isso acontece? Você começa a levar aos poucos a criança, biologicamente falando. Lógico, tem todo um fenômeno afetivo, psicológico nisso. Mas, biologicamente falando, quimicamente falando, isso também acontece. É um sinal. Alguns estudos já provaram que a diminuição muito drástica de ocitocina no momento do parto pode causar deficiência, falta, aquele necessidade do hormônio não tem. Aí pode acontecer da relação, mas o bebê que tirou. Biologicamente isso pode acontecer, hein, gente? E a ocitocina é muita coisa. Então, em alguns lugares vocês vão encontrar falando muito da ocitocina. É símbolo de tatuagem, muitas mulheres gostam de tatuar a ocitocina.
Bom, beleza. Então, os peptídeos têm algumas funções biológicas, sim. Tem alguns muito importantes, sim, como síntese de novas biomoléculas, fundamental. Só que dos peptídeos, a gente produz as proteínas. Qual a diferença entre um peptídeo e uma proteína? Basicamente o tamanho. Por quê? Peptídeo é produzido de aminoácidos e proteínas, também produzido de aminoácidos. Proteínas, em alguns lugares conhecidos como polipeptídeos, são peptídeos muito grandes, acima de 50 moléculas de aminoácido. Então, basicamente, a proteína é um polipeptídeo? Desculpa, a proteína é um peptídeo? Sim, ela é um polipeptídeo, um grande peptídeo, um peptídeo muito grande, com vários pedaços, vários tijolos. É como eu dei o exemplo anterior, o aminoácido é o tijolo, o peptídeo é a parede, o polipeptídeo ou proteína é o prédio. Todo prédio, toda uma casa, toda uma estrutura muito composta de paredes, composta de tijolos. Entenderam? Então, peptídeos e proteínas. Qual a diferença? Só o tamanho, são constituídos da mesma coisa. Proteínas são polipeptídeos. É que a gente começa a dar um nome de proteína para algo um pouco maior. Na verdade, muito maior do que 50 aminoácidos. Então, definição de proteínas. São compostos orgânicos, macromoléculas de alto peso molecular. E por que alto peso molecular? Nós estamos falando em inúmeras repetições de aminoácidos. Então, você pega aquela estrutura base de aminoácidos e multiplica por 100, 200, 500, 1000, 10.000 aminoácidos. Então, olha o peso, olha a massa molecular disso, é muito grande. Nós estamos falando de estruturas enormes. É impossível ficar mostrando o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio de todas. Ele é representado muitas vezes tridimensionalmente por bolinhas. Cada bolinha dessa é ou um carbono ou um aminoácido, um carbono alfa, certo? É a maior parte do peso seco de uma célula. Entre 50% a 80% do peso seco da célula são proteínas. Ou seja, tirando a água, você pega uma célula, tira a água, toda a água, que constitui 80% mais ou menos da massa. Então, você pega toda essa massa seca e de 50% a 80% dela são proteínas. Pessoal, resolver um probleminha ali, já voltei. Desculpa a pausa no vídeo, vou continuar, ok? Vou voltar lá para onde eu estava falando sobre as proteínas. Então, 50% a 80% do peso seco da célula são proteínas, certo? Aí foi, tá travando. Bom, qual que é a importância das proteínas? Nossa, são inúmeras. Vou citar algumas. Primeiro, é o fundamental para um ser vivo. Se tem proteína, pode ser considerado um ser vivo. Todo o material genético, todo o DNA e RNA é produzido a partir de proteínas, por meio de proteínas. Então, todo o código genético, toda manifestação genética foi lida, transportada, decodificada por proteínas. Então, nós futuramente iremos falar sobre os ácidos nucleicos, vamos falar sobre DNA e RNA, mas vocês vão ver que para ler o DNA e o RNA tem que ter proteínas. Sem proteínas não funciona. Todo processo orgânico ou metabolismo, todo metabolismo, a grandíssima maioria é realizada através das enzimas, que é um grupo de proteínas. Não existe só um tipo de proteína, existem vários. Um grupo dessas proteínas são as enzimas, que são catalisadores, que facilitam a realização de uma reação ou não. Então, grande parte das reações metabólicas são constituídas, são realizadas por meio dessas enzimas. Sem proteínas, não existiria vida. A vida se baseia na proteína. Proteína vem de proteicos, protein.
o início, é o primeiro, é o começo. Sem proteína não existiria vida, certo? Os coacervatos, lá no início da origem da vida, que é algo próximo da primeira célula, já existiam proteínas. Eu falei para vocês, coacervatos não são seres vivos. Não é dali a vida, é um passo depois deles. Mas já neles já existia proteínas. Ou seja, para começar a vida na Terra, foi a partir da proteína. Sem proteína não existiria vida. Há vários questionamentos se vírus é ser vivo, se vírus não é ser vivo. Acontece que, se é ou não é, não vou entrar nessa causa aí, deixa para os biólogos decidirem. Se é ou não é, não sei. Mas que tem proteína, tem. E só pode ser considerado ser vivo porque tem proteína. Se não tivesse proteína, não poderia ser considerado ser vivo. Então, proteína, com proteína, basicamente tem vida. Sem proteína, não tem vida. Certo? Então, é fundamental para gerar, criar e manter a vida. Aonde são encontradas proteínas? Em todo o nosso organismo. Todo o nosso corpo tem proteínas. A pele tem proteínas, o cabelo, os olhos, os pelos, a saliva, no sangue com hemoglobina, o músculo são proteínas. Tendões, órgãos, a unha, o cabelo, no pâncreas, no fígado, a bile, a insulina, o glucagon, todos são proteínas. Então, no nosso organismo, no nosso corpo, tem proteínas em tudo. Raríssimos lugares. Ah, professor, lá tem proteína? Não, lá não tem. Raríssimos os lugares que não tem proteína. Então, proteína faz parte do ser humano. Proteína está em todo lugar do nosso corpo. Certo? Então, são polipeptídeos. Opa, se são polipeptídeos, são formados por aminoácidos. De que forma? Pela ligação peptídica também. Então, como que é feita uma proteína? De aminoácidos ligados através das ligações peptídicas para formar grandes cadeias. Então, assim como nos peptídeos, proteínas são polipeptídeos, tudo que é peptídeo, a proteína também tem essa característica? Sim. Os aminoácidos vão se ligar através da ligação peptídica para formar um polipeptídeo, um dipeptídeo e formando proteínas. Toda ligação forma água? Sim. Então, cada aminoácido ligado, quando um aminoácido ligando a outro, forma proteínas. Então, a formação de proteínas é uma reação de produção de água. Se formos pensar por esse lado, pela produção de água. Produz água? Produz água. De forma endógena, lembra? Alguns exemplos de proteínas. A albumina, que é do ovo albúmen, olha lá, proteína. A caseína, que é a proteína do leite, hemoglobina, actina, miosina, colágeno da pele, queratina da pele, a insulina, os anticorpos. Então, existem vários. A amilase, que é a enzima da saliva. Então, vários os tipos de proteínas, são inúmeros, são muitos tipos de proteína. E algumas proteínas fazem só uma coisa. Por exemplo, as enzimas, elas só catalisam um tipo de reação e pronto. Então, são vários tipos de proteínas. O que difere, prestem atenção nisso, o que difere de uma proteína da outra? São 3 fatores que têm que se completar. Se eu não completar esses 3 fatores, eu não consigo falar se é ou não é a mesma proteína. Primeira delas, quantidade de aminoácidos no polipeptídeo. Vamos comparar sempre 2 proteínas, a proteína X e a proteína Z. Quero saber se elas são iguais ou diferentes. Primeira informação, quantos aminoácidos tem? A uma tem 100 aminoácidos, a X tem 100 aminoácidos e a Y tem 103 aminoácidos. Elas são iguais? Não, elas não são iguais. Para as duas serem iguais, tem que ter a mesma quantidade de proteínas. Se uma molécula muda com um carbono a mais ou um a menos, imagine as proteínas. Um a mais, um a menos, muda sim. Então tem que ter o mesmo tipo de aminoácido.
Mais para frente dessa aula, nós vamos falar de algumas doenças causadas pela mudança desse aminoácido. Então, a quantidade de aminoácidos. Se tem uma tem 100, a outra tem 100. Posso falar que elas são iguais? Por enquanto, primeira parte esticamos. Ok, vamos para o segundo. Tipos de aminoácido. Ah, eu tenho dessas 100. São 50 lisina e 50 ácido glutâmico. Na outra também, 50 lisina e 50 ácido glutâmico. Posso falar que elas são iguais? Ticou a segunda. Tem que ter o mesmo tipo. Mesma quantidade e mesmo tipo. Ah, não. Tem 50 lisina, uma leucina e 49 ácido glutâmico. E a outra tem 50 e 50. Posso falar que elas são iguais? Não, elas não são iguais. Mudou o aminoácido, mudou a proteína. Então, primeira parte, quantidade de aminoácidos. Segunda, tipos de aminoácidos. Elas têm que ter os mesmos aminoácidos. E o terceiro, a sequência. Não adianta eu ter a mesma quantidade ou o mesmo tipo e estar em sequência diferente. Tem que ser na mesma sequência. Se tem a mesma quantidade, o mesmo tipo e a mesma sequência, elas são sim duas proteínas iguais. Não, tem a mesma quantidade, o mesmo tipo, só que a sequência está diferente. Ou um que era para estar na quinta ligação, está na sétima ligação. Elas são as mesmas proteínas? Não. Para ser a mesma proteína, tem que ter a mesma quantidade, o mesmo tipo e a mesma sequência. Fundamental isso. O que difere uma proteína da outra? A quantidade, o tipo e a sequência de aminoácidos. Beleza? Não se esqueçam disso. Hein? Aqui alguns exemplos disso que eu falei. A ordem, a sequência identifica e define a estrutura da proteína. Eu preciso ter, olha essa sequência. Olha essa sequência, proteína A e B. São os mesmos aminoácidos. Sequências diferentes não é a mesma proteína, proteínas diferentes. Certo? Então, não pode esquecer, precisa ser a mesma quantidade, o mesmo tipo e a mesma sequência para ser a mesma proteína. Classificação de proteínas, vamos lá. Podem ser classificadas em proteínas simples. O que é uma proteína simples? Só tem aminoácido. Ah, mas espera aí, tem proteína que não é só aminoácido? Tem, são as proteínas conjugadas. Ah, mas elas não devem ser importantes. São muito importantes. A hemoglobina, no caso, a hemoglobina tem um átomo de ferro numa região dela. Isso aqui é um grupo que não é aminoácido. Elas são proteínas conjugadas. Então, as proteínas podem ser simples, somente aminoácidos, ou conjugadas, onde eu tenho, além dos aminoácidos, algum outro grupo. Que tipo de outro grupo? Esses grupos são chamados grupos prostéticos. O que é um grupo prostético? É um grupo diferente de aminoácido. Aminoácido, aquela estrutura, carbono alfa, hidrogênio, grupo radical, grupo amino e grupo carboxílico. E o que não foi isso aí é diferente de aminoácido. Tudo aquilo que é diferente de aminoácido faz parte da proteína, quer dizer que aquela proteína é uma proteína conjugada. E esse grupo diferente é um grupo prostético. Ele pode ser um grupo orgânico, como carboidrato ou vitaminas, ou um grupo inorgânico, por exemplo, que eu mostrei o ferro, é o metal, certo? Alguns exemplos aqui de proteínas conjugadas. Glicoproteína, IgM, imunoglobulina. A imunoglobulina possui um grupo prostético, que é um carboidrato, que é um açúcar. A lipoproteína, por exemplo, o LDL, o HDL, que nós conversaremos muito deles ainda. O VLDL são proteínas que têm um grupo lipídico, certo? Como LDL e HDL. Opa, mas espera aí. Então, LDL e HDL não é lipídio. LDL e HDL não é o colesterol. Mero engano. Depois não falaremos mais disso. Metaloproteína. Um grupo metal como um grupo prostético. Por exemplo, a hemoglobina. Fosfoproteínas, o grupo fosfato. A caseína do leite. Ela não é uma proteína simples. Ela é uma proteína conjugada. Ou seja, ela tem um grupo prostético. Um grupo diferente do aminoácido na sua estrutura. Proteínas na alimentação. Bom, isso aí é algo que a gente ouve, o principal foco das proteínas, a gente ouve muito falando na alimentação.
A gente vai lá na nutricionista, vamos lá na academia, chega aquele professor de educação física lá querendo montar umas dieta louca para você. Ah, você viu lá na blogueirinha, youtuber, falando sobre uma dieta louca. Cagada, hein, gente? Faz isso não. Vai em quem conhece, quem estudou para isso de verdade. Tá? Como funciona? De acordo com a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, a quantidade de proteína que constitui a nossa alimentação deve ser em torno de 10 a 12%. Não pode ser uma alimentação rica em proteínas. Por quê? Porque o excesso, se tem uma tampa, se tem um recipiente, nós somos recipiente. Se tem um excesso, começa a vazar. E um excesso de proteínas faz muito mal. Fígado e pro rim. Então, aquelas dietas loucas, ricas, somente proteína, vou comer 30 ovos por dia, faz mal sim, porque tem um limite, nós temos um limite para metabolizar essas proteínas. Se essas proteínas não são metabolizadas, elas não são digeridas, elas ficam em excesso, ficam armazenadas, e assim como gordura, faz mal também. Então, altamente danoso o excesso de proteínas no nosso organismo. Em massa, em torno de 60 gramas de proteínas para mulheres e 90 gramas de proteínas para os homens. Aonde eu encontro proteína? Tanto nos vegetais como nos animais. Ah, então beleza. Então eu não vou comer carne, vou comer só vegetal para pegar proteína. Tem problema? Cada um tem a sua escolha. Mas você tem que lembrar que, apesar de ter grande quantidade de proteína nos vegetais, nem tudo nós conseguimos metabolizar. Dei 2 exemplos aqui, a soja e o amendoim. A soja tem 37% de proteínas e o amendoim 27%. Olhando nas fontes animais, a soja tem mais proteína do que a carne de boi, a carne bovina. Mas, se nós pensarmos que a nossa palatabilidade, a nossa digestão para proteínas de fonte vegetal é de 90% a 95%, pô, tudo que tem quase de proteína na carne de boi, a gente está conseguindo consumir. Então, vamos supor, se tem 10 gramas num bife de proteína, eu vou conseguir, num bife, 10 gramas é proteína, 9 gramas eu consigo absorver. Agora, se eu estou falando em soja, vamos pensar que a quantidade de soja que eu tenho que comer. Se de soja eu tenho 37%, eu tenho 10 gramas de soja também, de proteínas naquela quantidade de soja, eu só consigo absorver, sei lá, de 10 gramas, só 7 gramas eu vou conseguir absorver de verdade. Então, eu preciso pensar que eu posso repor? Pode. Tem várias fontes de proteínas, mas eu tenho que manter uma quantidade mínima de proteínas no sangue, no meu organismo. Eu preciso consumir grande quantidade de proteína, que seja vegetal ou animal. Lembrando, controlando esse limite de 10 a 12% da dieta. Não pode ser muito. Faz mal assim? Também faz mal. Vários casos, várias doenças causadas pelo excesso de proteína. Fígado e rim vão embora. Os nossos filtros vão embora. Bom, aqui umas quantidades também de proteínas na alimentação, carne de frango, carne bovina, peixes, no ovo. Tá? Aqui está uma tabela legal, uma tabela onde tem o alimento e tem massa de 100 gramas. A gente tira de porcentagem e põe para massa, para facilitar um pouco a visualização. Aqui, em origem animal, aqui em origem vegetal. Só que essa já está uma conversão de absorção. Vocês podem ver aqui, enquanto carne de bovina ali, 35 gramas, a soja, que tem grande quantidade, 12 gramas. Opa, peraí, então tem que analisar quanto eu estou absorvendo de proteína aí, hein? Aqui também alguns outros vegetais com ricos em proteína, espinafre, cogumelos, repolho, pimentão, umas quantidades de proteínas aí. Se quiser estar em dieta, se você quiser montar uma dieta, não é legal, siga uma dieta, vá no nutricionista. E eu termino com esse slide de funções de proteínas. Existem várias funções de proteínas. Armazenamento, estrutural, sistemas, contração, imunidade, hormonal, enzimática.
Tem vários, transporte. Então, na próxima aula, nós começamos a falar principalmente sobre funções de proteínas, tá? Essa parte de proteínas está ficando um pouco longo mesmo. Por quê? Porque é muito conteúdo. Proteína é bem complicado mesmo, é bastante coisa. E estamos dando aquela enxugada. Na próxima aula, vou falar para vocês sobre as funções das proteínas, todas elas. Falaremos então sobre a parte hormonal, transporte, contração, enzimática, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreve, dá um like, faz aqui as coisas todas. Tá com dúvida? Para o vídeo, volta, vê a explicação novamente, vê se entendeu, vê se não entendeu. Tá difícil? Manda mensagem que eu tento esclarecer. Beleza, pessoal? Boa noite, bons estudos, até logo, abraço.